Firmezas e assentamentos. Como fazer essas entregas? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Rompê. Eita, tema delicioso, hein? Não é? Quem é na Umbanda que não faz aí um trabalho, não faz Quem não faz uma firmeza e não firmeza, faz um assentamento? né? Isso faz parte da Umbanda, né? Umbanda é muito ritual e isso faz parte dos processos aí de cura, de busca, né? De pedidos. Agora, Beth, como será que nós fazemos essas entregas? Isso é uma coisa importante, né? Porque tem muita gente que vai fazer um trabalho que uma entidade pede, ou que está passando por alguma situação e um dirigente orienta, ou às vezes até, é engraçado, sabe, Paty, mas tem gente que vai procurar até em casa de Umbanda, sabia? Assentamento? Firmeza? Outro dia eu estava conversando com... Nossa, essa é nova, hein? Eu estava conversando com um dono de uma casa de Umbanda, e eu vi uma moça perguntando, eu tô assim, assim, assado, que banho eu faço? Aí eu falei assim, isso é comum? E ele falou, é muito comum. Tem muita gente que vem aqui, relata seu problema. Não, sim, o banho sim. Pede banho, pede firmeza, às vezes pede endereço de alguma casa. Sim, não. Agora, lugar para jogar. Eu tinha entendido errado. Eu pensei que a pessoa ia buscar um assentamento. Aí é demais. Só se for para comprar o assentamento, né? Também, que é né? o vaso, né? Bom, aí tudo bem. E aí, assim, a gente tem que entender, primeiro de tudo, para que a gente faz um assentamento, né? E hoje esse podcast, acho que, eu não sei se falar que ele é um dos mais importantes, porque tem tantos, né, que a gente traz assuntos importantes. Na verdade, tudo que está dentro da ritualística, ele é importante, mas é porque o assentamento, primeiro a gente precisa separar, né, porque a gente precisa entender os termos, né, Beth, porque tem hora que a gente fala que vai fazer um assentamento, e aí você vai fazer a firmeza das velas. E aí você pode fazer apenas um assentamento, porque aí, senão as pessoas vão pensar assim, mas você vai fazer um assentamento para casa, né? Aquele assentamento que fica para a proteção da casa. E tem esse assentamento. Então a gente está falando de um assentamento que você vai fazer, como por exemplo, para o equilíbrio. Então eu vou fazer um assentamento para o meu eledá, para o meu equilíbrio, certo? Exatamente. Então, assim... Só pra gente entender, explicar um pouco essa parte do assentamento, né? Porque senão as pessoas vão falar assim, deixa eu ver como é que eu faço um assentamento, né? E cada casa tem seu nome, né? Tem gente que fala acende uma vela, tem gente que fala firma uma vela. Eu costumo dizer, viu, Beth, que acender vela é quando apaga a luz, é quando cortar a luz, quando você tá no escuro. Pra mim... deixa de ser, né? A pessoa às vezes tá sem luz, né? Ela precisa acender a luz dela. Aí você acende a luz dela, acende a vela. Agora, para o espiritual... Eu, particularmente, vou fazer uma firmeza. E é aí o ponto que é o que a gente vai falar aqui sobre isso, porque como é que nós estamos fazendo as nossas firmezas e os nossos assentamentos? Ou seja, que energia que nós estamos depositando em tudo que nós colocamos à mão para a espiritualidade? Exatamente. Então, antes de começar a falar sobre esse importantíssimo... Curta, compartilha, comente. Não era isso não, viu, gente? Não era mesmo não, mas... Mas aproveitando agora... Já aproveitando já deixa aí seu like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e automaticamente... Ajudar, né? Desmistificar, meu Deus. Porque são tantas coisas que a gente ouve aqui que, olha... Não só isso, né? Também ajudar outras pessoas que às vezes não Sim, têm esse conceito de buscar, de aprender, a refletir mais sobre tudo aquilo que faz, né, no seu dia a dia, entender o propósito e aprender a fazer do jeito certo. É muito comum as pessoas receberem obrigações fora as que pedem, né? Tem gente que já chega para a entidade pedindo, eu quero um banho, estou precisando de um assentamento, estou precisando de alguns trabalhos aí, de uma defumação. Tem gente que vai para o dirigente, tem gente que faz por conta própria, o que também, né, depende aí de um cuidado, como acontece com remédio, né? Aquela mania da automedicação. Porque às vezes a gente acha que a causa é uma e pode ser outra. Mas assim, mudando, né, pulando essa parte aí da consciência, primeiro de tudo é importante a gente entender para que a gente faz um trabalho, para que a gente faz um assentamento. E antes de mais nada, como cada casa, cada lugar denomina, né, do seu jeito, eu vou explicar aqui o conceito que nós trazemos de ambos, né? Trabalho seria aquela oferenda, né? Oferenda vem de ofertar.
é aquilo que eu vou entregar para alguma entidade. Então, às vezes, eu vou fazer uma oferenda, que aí cada casa, cada entidade, cada objetivo, né, cada porquê, vai direcionar o que você vai levar. Se vai ser um ogdá com farinha, se vai ser fruta, se vai ser, enfim. Né? E destinado, claro, que é para cada entidade, né, respectiva ali, entidade. Exato, de acordo com o fundamento da sua casa, de acordo com os fundamentos do trabalho, da linha que você vai chamar, né, você vai fazer determinadas entregas, né, de alimentos, de bebidas, de cigarros, charutos, enfim, depende do que for pedido ali para você. Isso a gente chama de oferenda ou trabalho, né? As pessoas às vezes também consideram um trabalho para baiano, um trabalho para preto velho, e assim são só terminologias, são maneiras de, né, distinguir. Vou fazer um trabalho, vou fazer uma oferenda. Né? Isso, e assentamento é o ato de firmar uma vela, né? Pegar uma vela e entregar ela a alguma linha. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente está fazendo uma conexão, né, de uma coisa terrena, de um elemento da terra, com a espiritualidade. Através daqueles elementos, você está chamando a força daquela linha que você está direcionando o trabalho, né? Então, se eu estou firmando uma vela para Oxóssi, para o caboclo de Oxóssi, então eu estou entrando em conexão, né, deveria ser assim, com a energia daquele orixá. Então, é importante a gente entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Quando uma entidade pedir, às vezes a gente sabe, né? Às vezes a gente mesmo pede, né? Eu estou passando por uns problemas, então você já sabe que vou usar, né, uma analogia, aquele remédio, ele vem para aquele problema que você relatou ali para a entidade ou para o dirigente. Mas quando a gente não sabe, é importante você até perguntar para você saber. Até porque quando você vai fazer com uma consciência, você consegue chegar da maneira adequada. Nós vamos terminar esse podcast, no final dele, nós vamos ensinar como fazer direito, corretamente, uma firmeza. Porque também essa é uma outra questão, viu, Paty? A gente faz esses trabalhos, né, para a gente poder se fortalecer, para a gente poder, de repente, tirar energias que estão atrapalhando. Existe uma infinidade de motivos pelos quais a gente faz os trabalhos. Geralmente são para defesa, para proteção ou para fortalecimento, né? Falando da Umbanda, que trabalha apenas pelo bem do indivíduo. Não estou entrando no mérito das casas que trabalham com trabalhos para outras pessoas, para amarração, essas coisas, não estou entrando nesse mérito. Estou falando em quem cultua a Umbanda. Trabalhos mais específicos, né, de amarração e tudo mais, não, a gente não está entrando nesse mérito. A gente está falando de quem está cuidando de si, né? Então, eu posso fazer um trabalho ou um assentamento para me fortalecer, para me equilibrar, para me livrar de coisas que estão me atrapalhando, enfim. Eu tenho vários motivos pelos quais eu posso fazer um trabalho. A pessoa também pode fazer um trabalho para ela mesma, né? Então, você vai fazer um trabalho para você mesmo, de equilíbrio, de força, de luz, que de certa forma é. Não, é nessa categoria. A gente não está falando para o outro, mesmo que ainda fosse para ajudar alguém. Isso é para você. Quando você vai fazer algo para você. A gente tem essas motivações que levam a gente a fazer esse trabalho. Só que existem formas de você fazer corretamente para que esse trabalho chegue no objetivo, chegue no endereço dele. Porque tem gente que vai lá, literalmente acende, vou usar até o termo acende a vela, e vai embora. Já fiz, já cumpri minha obrigação. Outro dia eu vi um meme, mas claro, ali era um motivo, a ideia era fazer uma sátira, era realmente ser cômico. Mas a pessoa ia lá, fazia, preocupada lá com as pessoas que estavam passando na rua ali, numa encruzilhada. Entregava, tá bom, já fez, já entreguei. E ia embora. Ou seja, ela não fez. Não dá tempo nem da entidade chegar perto dele, né? Exato. para pegar a firmeza. Não foi feito uma entrega. Foi jogado as coisas ali. E sem contar a cabeça da pessoa, Beth. Às vezes a pessoa ela tá com a cabeça a mil. Aí ela pede por ela, pede pro irmão, pede pro pai, pede pra mãe, pede pro namorado, pede pra todo mundo. Uma firmeza que é dela. E não tem nada a ver você pedir coisas boas para outras pessoas. Mas é que esse é o ponto da entrega. É você conectado com a sua espiritualidade.
E para você fazer do jeito certo, existem algumas coisas que você precisa, alguns passos que você precisa dar. Existem alguns processos importantes de serem considerados e feitos, né? A gente vai finalizar falando sobre eles. E você precisa saber o que você está fazendo ali. Então não dá para você ir lá, acender a vela, deixa ela lá, tá feita a minha parte. Não é assim. Assim como não dá para me pegar uma oferenda, jogar ela lá na encruzilhada. Eu já vi muito isso acontecer, principalmente quando é assim na rua, porque as pessoas ficam com medo dos outros verem, com vergonha das pessoas. Então vai lá, joga de qualquer jeito. Às vezes eu já vi gente, é muito engraçado, alguns anos atrás, eu já vi gente fazer isso do carro. A pessoa nem saiu do carro, só abriu a porta, colocou assim, sabe, para ninguém ver, para não ser reconhecido, e saiu. Então, quer dizer, ali não houve uma entrega. Mas um pouquinho coloca uma capa, né? É, quase isso. E ali, na verdade, não está acontecendo nenhuma entrega de verdade. Que conexão houve ali? Nenhuma. Ô, Beth, você falou uma coisa agora, isso lembrou a minha história, eu já fiz isso já. Eu não duvido. O que você não fez? A gente tem que entrar Meu na lista. Meu Deus do céu, eu vou fazer um vídeo, cara. Um vídeo não, um livro. Dá pra fazer um livro. Não, dá. Peripécias da Patrícia. Eu vou falar. Então, porque, eu tava no cemitério fazendo uma entrega. Foi o Caveira me pediu uma oferenda para fazer. Aí entro no cemitério ali da Vila Formosa, em São Paulo. Aqui, né, em São Paulo, ali na Zona Leste. Na época eu morava pra lá. Eu falei, meu Deus do céu, vão pensar que eu tô fazendo coisa ruim pra alguém. Foi exatamente isso. E detalhe, e é tão interessante, eu não tenho problema nenhum com o cemitério, né? Tanto que eu já fiz fotos em cemitério e tudo mais. Só que eu não tava na intenção de levar ninguém. Mas eu acho que ele já falou assim, bom, vou me antecipar. Você precisa ir sozinha. E foi o primeiro trabalho, assim, que ele pediu pra mim fazer. Eu falei, puxa vida, e agora? Aí fui, levei as coisas, ele falou que tinha que ser no pé do cruzeiro e tal. E fui lá, fiz uma firmeza e tal. Aí eu ficava olhando assim, nossa, Beth. Ele encostou. Aí a pergunta dele foi, o que você deve para as pessoas? Aí eu respondi mentalmente, falei, não devo nada, mas acontece que eu não sei o que as pessoas vão pensar. Eu falei assim, mas o que você está fazendo que você acha que as pessoas podem te julgar? E ainda que você estivesse fazendo alguma coisa? Aí foi aquilo, né? E ele já chega daquele jeito, já colocando você no equilíbrio. Aí, lógico, a gente conta muitas histórias diferentes, mas sempre vai ter uma história que vai acabar batendo porque é chave, né? Aquela história chave. Cabe para a situação. Cabe para a situação. E em algum podcast da vida, acho que foi no 2 que bebe, fuma, tal, acho que eu falei ali. Enfim, o meu nervoso precisava firmar a vela. Então eu queimei quase uma caixa de fósforo em relação a uma vela. E aí ele virou para mim e usou daquela minha situação como um ensinamento. Porque ele virou e falou assim, olha só. Quando um filho tem fé na firmeza que faz, um palito de fósforo acende. Ele usou um acende mesmo. Acende essas 7 velas. Mas quando o filho não tem firmeza, você pode usar uma caixa de fósforo inteira e não acender uma vela. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu joguei a firmeza do pensamento. Porque ali, qual era a minha entrega ali? Eu estava entregando o que ali? Medo, insegurança, pensando no que os outros poderiam pensar. Era tudo isso que eu estava entregando naquele momento, naquele assentamento. Então, o que eu estava entregando ali, Beth? Né? E aí, a partir de então, isso foi um divisor de águas. Tudo bem que hoje, por uma questão ecológica, né? E a Umbanda, a gente já viu muitos trabalhos de rua, você lembra disso? Quantas vezes a gente não via por aí? É verdade. Deixavam comidas. Né? Mas hoje bem menos. Hoje bem menos, mas ainda tem aí uns filhos de fé que faz essa proeza. Então, veja, e esse é o ponto que a gente quer aqui discutir, porque o que será que nós entregamos nos trabalhos que nós fazemos? Quando a gente firma uma vela, quando você joga o fogo ali, o que você está querendo, na verdade, com os seus pedidos? O que você quer? Será que a gente sabe o que quer? Às vezes a gente enfia tanta gente no meio de um pedido nosso
E mais uma vez, não tem nada a ver de você pedir para as pessoas, mas é que cada um tem a sua história, cada um tem o seu legado. E às vezes as pessoas estão passando por aquilo que elas precisam, e não que a gente não possa ajudar, a gente está aqui para ajudar. Mas em primeiro lugar, a gente, Beth, porque esse é o ponto, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade de olhar pra gente da maneira correta. Então a gente muitas vezes se pune e tem piedade com os outros. A gente pede pros outros, mas a gente não enxerga que pode estar precisando. Isso acontece na frente das entidades, por exemplo. Sim, é muito comum. Meu, é muito raro alguém falar apenas dela mesma. Hoje em dia, não, mas então, que eu preciso da minha mãe, porque meu pai, porque a minha sogra, eu não aguento mais o meu irmão, quero fazer alguma coisa por ele. E aí, e você? Do que você precisa? Quando ela está precisando, talvez até de discernimento, de equilíbrio, de clareza para entender tudo isso que ela está vivendo. Olha só, e aí entra o quê? A firmeza e o assentamento. Exatamente. Então, a gente recebe, às vezes, essa obrigação de uma entidade. Dependendo da nossa situação, isso entra como se fosse uma espécie de medicamento, de tratamento. E ela precisa ser feita da maneira adequada para ela chegar no endereço dela. Porque senão você não fez nada. Você só gastou material, porque no fundo não fez nada. E depois, tem muita gente, né, Paty, que chega falando, não deu certo. Mas a pessoa fez do jeito certo? Ela se entregou para aquilo, né? Ou ela foi lá e fez que nem esse exemplo que eu dei, né, de alguns anos atrás que eu vi. Foi lá, jogou lá no cantinho e saiu para dizer assim, tá entregue, fiz a minha parte. Não é bem assim, né? A espiritualidade, ela espera de você a entrega, ela espera de você o seu coração. Ela espera de você minimamente ali, você 100% ali, que nem você deu esse exemplo do cemitério. Já vou aproveitar até para adiantar essa parte, né? É completamente normal. E aí, Beth, é normal? E aí, como é que a gente faz? É normal, a gente precisa aceitar, né? Inclusive, assistindo uma palestra de uma psicóloga, de uma colega, sobre esse tema, ela falou uma coisa que eu concordo muito e que, graças a Deus, os colegas psicólogos também estão trazendo muito esse conceito. A gente precisa tirar o peso social das costas das pessoas. Nossa! Porque hoje a gente está muito escravo do que a sociedade quer, do que as pessoas esperam, do que vai ser politicamente correto, daquilo que as pessoas querem que você faça, que você seja. Quero que você seja. E você deixa de ser você deixa a sua essência, você deixa o seu crescimento, a sua evolução. Isso é muito preocupante, principalmente. Isso é sério, tem gente jogando a encarnação fora, Beth. Muita gente. Né? Olha que forte, jogando a encarnação fora. Aí desencarna e fica lá dizendo, eu quero voltar, me arrependi, perdi a encarnação. Tipo assim, não era isso que era pra fazer? Eu não acredito, mas é que eu não tinha coragem de fazer. Meu irmão, você tinha que fazer. Você precisava se impor, você tinha que fazer, porque isso estava no seu enredo. Ou seja, o enfrentamento, né? Exatamente. Hoje a nossa luta é contra nós mesmos e contra os outros, mas principalmente contra nós. No momento em que a gente deixa as pessoas afetarem as nossas escolhas e deixam elas modificarem a nossa essência para fazer algo que as outras pessoas querem ver da gente. Por que eu estou falando isso? Porque a preocupação com alguém olhando você fazer um trabalho é uma coisa que vai tirar dois elementos que eu vou falar lá no finalzinho, que são essenciais para você fazer uma boa entrega, que é você ter a calma, tá ali com o tempo, tá ali fazendo uma entrega de verdade, não é uma coisa a toque de caixa, você não tá ali numa linha de produção, vou lá, entrego, vou embora, você tem que estar ali entregue, você tem que estar ali naquele momento, você tem que estar ali com o seu coração, você tem que estar ali com calma. E se você não tiver com a calma e com o tempo, e esses dois regados, né, de corpo e alma, acreditando no que você está fazendo e esquecendo que existe mundo, esse trabalho ele não vai ser entregue completamente. Ele pode ser entregue parcialmente se você completar com o restante dos requisitos mínimos. Não, e sem contar, né? Que você não tem o prazer do processo. O que é o prazer do processo? É você sentir, Beth, fala aí. E isso você só consegue fazer se entregando. Então, a minha teoria é que
Se você tem firmeza, se você se conecta com a espiritualidade, se você consegue fazer uma entrega de coração, de corpo e de alma, você não precisaria dos elementos para entrar em contato com essa energia, com essa força e fazer ali o seu pedido, o seu agradecimento ou o seu fortalecimento. Porém, então acho importante, né, a história do ideal e do real. Nós somos seres visuais, né? A minha área da psico estuda muito isso. A gente precisa ver para a gente conseguir se conectar. É até um elemento para fortalecer essa conexão do trabalho. Porque se eu não vejo, é mais difícil eu criar na minha mente a força necessária para que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é esplêndido, porque eu já vi pessoas passarem por essa situação. Para mim é a prova mais mágica da força que a nossa cabeça tem. Isso acontece na espiritualidade. Na espiritualidade eles mentalizam a bebida, eles mentalizam a roupa, eles mentalizam o que eles precisam. Eles não precisam de elementos físicos. Quando eles têm necessidade, eles mentalizam. Só que lá na Aruanda, na espiritualidade, seja o nome que cada um conhece, eles estão num patamar que não tem problemas, não tem dificuldades, não tem nada ali passando na sua cabeça, milhões de coisas você pensando ao mesmo tempo ali, com as preocupações do dia a dia, a gente tem uma segunda mente, né? Pesquisem, é bem interessante, porque é uma mente que funciona contra a sua vontade. Você não controla ali os seus pensamentos. É aquela coisa de você estar pensando numa música que você não quer pensar, mas que ela está ali, não sai da sua cabeça. Então, com tudo isso contra a gente, né, mais as pessoas olhando, mais a minha preocupação com alguém que vai me julgar, vai achar que eu estou fazendo alguma coisa de errado, ou que vai achar que eu sou macumbeiro, coisa que muita gente nem assume. E tudo isso junto atrapalha você de conseguir se conectar. É que eu acho assim, precisa ter um equilíbrio. Não é você fazer trabalho para tudo também. O que eu digo, na verdade, que aí aqui é um tema para um outro podcast, não cabe para esse podcast de agora, que a gente está focando aí em quem vai fazer o trabalho, mas assim, só para esclarecer, essa minha teoria é de que a gente não precisaria, se a gente estivesse num nível consciente, no nível de consciência, aonde a gente soubesse que este momento eu vou me conectar com a minha espiritualidade. E para isso eu não precisaria usar nenhum elemento. Mas nós estamos na Terra, como eu estava dizendo. E na Terra, com tantos estímulos, né, contra a gente, as preocupações que a gente não tem controle, é uma construção, ou melhor, né, usando o termo correto, é uma desconstrução. A gente tem que desconstruir aquele conceito de certo e errado que a gente aprendeu desde a infância, quando a gente entrou na sociedade. A nossa sociedade começa na família e depois ela se estende para os amigos, para a escola, para a faculdade, para os trabalhos, etc. E a gente tem aquele conceito de certo e errado. E isso está dentro da gente. Então, tudo isso junto, somado a essas preocupações e o medo e a ignorância e o processo natural que a gente tem na Terra de crescer e ir aprendendo aos poucos, a gente precisa, sim, dos elementos. A gente precisa, sim, firmar uma vela, precisa, sim, colocar ali o alimento, os frutos, etc., para que a gente consiga se conectar mais, porque com a nossa mente ela vai ter mais força vendo alguma coisa. É muito mais fácil para a gente acreditar que a gente está fazendo alguma coisa se a gente vê toda ali uma mesa montada, toda uma organização de vela, copo com água e etc., do que se eu ficar sem nada ali me conectando. Esse grau seria o ideal, mas eu acho que a gente está longe disso por estar na Terra. Aí seria um processo mais de meditação, que não é o que a Umbanda desde os primórdios ensina, né? Que seria mais um estado meditativo, de você sentar, silenciar ali e de repente você conversar com essas entidades, como, por exemplo, minutos antes ou uma hora antes, para quem consegue estar ali no Congá e se concentrar com as suas entidades e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente tem uma mente muito acelerada, né? E aí, assim, a força da nossa mente, ela é enorme, para o bem e para o mal. Então, eu vou dar 2 exemplos muito reais, que talvez alguns de vocês que estejam ouvindo já tenham até conhecido alguém que passou por eles. O primeiro é a gravidez psicológica. A gravidez psicológica, para mim, é a prova mais cabal de que a nossa mente tem muita força, mais poder do que a gente imagina. A gente só não sabe usar ele. E se um dia o ser humano chegar nesse ponto, a gente vai evoluir assim anos-luz. Por quê? A mulher, quando ela quer estar grávida, quando ela acredita que está grávida, ela sente os sintomas, o corpo dela muda,
E eu já vi eu conheço 2 casos que tiveram a gravidez psicológica de sair leite do peito da pessoa. E o leite só é produzido durante o processo de gravidez, cientificamente falando. Pela lógica, não existe como, né, uma mulher que não está com os hormônios que a gravidez libera ter o leite. Então, isso é a força do quê? Da mente. Se a mente consegue produzir uma coisa que normalmente não seria produzido pelo estado natural da pessoa, imagina o que ela não poderia fazer ao nosso favor. E isso acontece também no negativo. Tem pessoas que passam anos, também conheço o caso assim, bom de trabalhar com muita gente, de ter sempre trabalhado com grupos grandes, me dá essa base assim de muitas observações. Tem gente que passa anos com uma doença, sem saber. Quando ela descobre, ela não dura semanas. Mas como é que ela viveu anos e morreu em semanas? A cabeça. Ela perde a fé, ela perde a esperança, ela perde a confiança na vida. Enquanto ela não sabia que ela tinha nada daquilo, ela foi vivendo. A partir do momento que ela descobriu, ela já começou a ter medo, ela já começou a vibrar negativamente e isso fez com que a doença se alastrasse muito mais rápido e que de repente um processo que ela pudesse até viver mais anos e de repente até se curar, porque tem casos de fé e de, né, confiança em que a pessoa consegue até superar as piores previsões, ela consegue. Então a nossa mente ela tem muita força e alguns elementos como esses que eu dei exemplo, eles provam isso. É por isso que é delicado a gente dizer aqui que tem gente que afirma que a entidade pede isso e aquilo com muita frequência. Eu era uma pessoa que eu já cheguei a não acreditar nisso. Eu achava que pra que isso? Eu já pensei assim, entendeu? Porque falou, cara, mas não precisava, né? Tudo tem que fazer um trabalho e tem que fazer um ritual. Mas se são espíritos, enfim, eu tinha esses questionamentos quando era muito nova. Até que muitos anos depois eu vi um presente, assim, foi um presente. A gente estava numa casa onde algumas pessoas estavam fazendo os seus trabalhos e cada um de sua maneira, do seu jeito ali. Enfim, fazendo as suas entregas. E eu estava ajudando nesse processo de transportar os alguidares de um lugar para o outro. E quando eu chego no próximo lugar, assim, na clarividência, né? Obviamente, porque eu não sou vidente. Então, na clarividência, eu vi algumas mulheres, assim, e que eram muito maiores do que eu. Muito, muito lindo de ver a cena. Como se elas estivessem emantando aquelas comidas. Foi lindo. Foi realmente muito lindo. E assim, na verdade, o que eu entendo hoje? Que esse momento em que você prepara um alimento, uma comida para ofertar, ou até mesmo ali na hora que você firma uma vela, hoje eu entendo claramente que é os minutos que você tira para você com o espiritual. É uma oferenda, uma oferta, onde você usa daqueles elementos por alguma razão, juntamente com as suas entidades, que você faz essa conexão. E quando você realmente se entrega e joga uma boa intenção e você está bem, por mais que você possa estar passando uma situação difícil, eu penso assim, que você se entrega ali e realmente a mágica acontece. Hoje, né, como eu disse, a gente faz, eu sempre fiz para as minhas entidades, na casa que eu frequentava a gente fazia, de tempos em tempos, a gente não fazia toda hora, até porque tem gente que é que nem remédio, né? Então, deu uma dor de barriga, já está tomando remédio. Mas é disso que eu tô falando, essa frequência que muitas casas realmente faz. A gente precisa entender que o trabalho, quando você faz, isso também é importante a gente falar. A entidade pede, inclusive, às vezes as pessoas precisam desse detalhamento, né? Eu vou acender a vela todo dia? Não, é uma só. A entidade só pediu uma. Mas só uma vai ser suficiente? Vai, porque ali começa a sua conexão. Você faz o ato de pedir, até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio e eles precisam até da sua permissão para te ajudar. E a partir dali eles vão trabalhar na espiritualidade. Eles não deixam de trabalhar porque você não... Se fosse assim, né? Eu preciso firmar uma vela para eles trabalharem. Firmar como se fosse um combustível, né? Deixa eu pôr gasolina para o carro andar. Deixa eu pôr gasolina para o carro andar. Não é assim que funciona. A gente faz aquela primeira conexão onde a gente faz o pedido, onde a gente diz que aceita essa ajuda, que a gente precisa dessa ajuda, coloca a nossa energia ali. Então é o que eu disse.
No mundo ideal, a gente nem precisaria fazer tudo isso, mas a gente precisa sim, para o nosso cérebro se conectar com aquilo, para a gente entender que está sendo feito realmente, porque eu estou vendo, a gente é muito visual na Terra, né? E aí, eu vendo tudo aquilo, eu consigo me conectar com mais facilidade. Claro que tem outros elementos, mas eu consigo me conectar mais. Então, a gente na nossa casa também faz. Então, não é, deu uma dor de barriga aqui, deixa eu fazer um banho, né? Até porque às vezes a dor de barriga tá dando porque você tá comendo coisas que te fazem mal, ou porque você tá com algum problema de saúde que você não foi no médico cuidar. Então a gente tem que também entender que não é tudo que a gente se resolve com um trabalho, uma firmeza. A gente faz de tempos em tempos, de acordo com a necessidade, quando uma entidade pede, ou para fortalecimento ali de tempos em tempos que cada casa define. Nós fazemos na nossa casa, justamente para fortalecer os médiuns, porque é como a gente está falando, é importante você ter esse momento de conexão. E é importante entender como fazer. Então, como que a gente faz? Né? Antes de entrar nas dicas importantes. Com amor. A gente faz com muito amor. Se for para fazer sem amor, só porque alguém está mandando fazer, só porque alguém disse que isso vai te ajudar, melhor não fazer. Porque o espiritual vai saber o que você está entregando ali, tanto no seu coração quanto na sua mente. Você pode enganar o dirigente, você pode enganar o cambono, você pode enganar o médium, né? Eu quero, eu vou fazer, mas a entidade ela vai sempre saber as nossas intenções. Além do amor, você também precisa lembrar de um detalhe importante. Quando a gente vai fazer, eu já fiz muita comida para oferenda de orixás, de entidades, né? Na casa, de vez em quando, eu auxiliava as Iabacés, que, né, eram quem faziam as comidas do santo, a comida das pessoas em momentos de rituais. Aprendi muita coisa. Então, assim, uma das coisas que me faz muito sentido, que eu aprendi com as melhores pessoas, né, a melhor pessoa nesse ponto, no respeito com a espiritualidade, na vida entregue para isso, trabalhando com esse trabalho lindo de cuidar do espiritual, das entidades, das pessoas que estão ali cuidando delas, né, e das suas entidades também, que é você dar o melhor. Quando eu vou fazer um trabalho para uma entidade, eu dou o melhor para ela. Então, se eu vou fazer um trabalho com frutas, eu vou pegar as frutas mais bonitas. Se eu vou fazer um trabalho com flores, eu vou pegar as flores mais bonitas. Eu não vou pegar aquela flor murcha para entregar para um ser espiritual, para uma força espiritual. Você receberia isso? Você teria que pensar nisso. Você gostaria de receber? Você está dando ali a sua energia, uma flor a sua cheia força. De espinhos, né? Por exemplo, tirar os espinhos, né? Ofertar, ter aquele trabalho ali de tirar, de se conectar com a energia. E conforme você vai fazendo, e de preferência você ir comprar. Não vou mandar minha empregada ir lá comprar, depois ela me traz a sacolinha, eu levo lá e faço. Ou dividir com alguém, tipo, deixar as pessoas escolherem, a gente divide aqui, né? O ideal seria... O ideal é você pôr a mão. Pôr a mão na massa. Você começar, o trabalho ele começa desde o momento que você intenciona ele. É isso aí. Eu vou fazer no sábado, eu vou pegar esse dia para fazer o trabalho que me foi pedido ou que me foi recomendado. E aí você pegar com a sua mão, você lavar com a sua mão, você separar com a sua mão, você preparar com a sua mão. Tudo aquilo que vai ser ofertado, porque ali você já está colocando a sua energia, você já está colocando a sua essência, e com o melhor, né? Não precisa comprar um uísque de R$500, mas também não vai colocar ali para a entidade uma bebida velha que já está guardada lá faz tempo. Eu vou dar um né? exemplo, né? Geralmente a gente usa muito mel, principalmente em algumas firmezas, PG, que é como se fosse uma espécie de altar, por conta do elemento. E tem muita gente que usa eu nem sei como é que chama aquilo, é um composto que vende na casa de Umbanda, que não é mel, casa de Umbanda não vende mel, viu, gente? É tipo um açucarado. Porque é muito caro, né? É um composto que não é mel. É igual você querer usar azeite colocando óleo composto, né? O óleo Maria, não é azeite. Então, assim, se a gente tem que dar o azeite, não é o óleo Maria, é azeite. Ainda que você pegue um azeite mais barato,
né? Porque não vai ser consumido propriamente. Mas não precisa ser Tem os que mais ser- caros, né? Não precisa ser o mais caro, por isso que eu dei o exemplo do uísque, mas também não vai ser aquilo que de repente não tá ali puro, porque a gente geralmente usa o que é mais puro, né? Eu dei o exemplo do mel, eu não vou comprar esse composto, eu nem sei o nome daquilo, mas enfim, não é mel, parece, Eles mas chamam não é. de mel, né? Mas que não é mel puro, né? Mas eles chamam de mel. Se perguntar, eles vão dizer para você que não é, né? Geralmente eles são honestos nessa parte. E fazer, né, a preparação de tudo antes. Separar tudo para não esquecer de nada. Separar com cuidado, separar com esse conceito de pegar o melhor. Então, essa é a primeira base do como fazer. Depois disso, aí a gente vai entrar nas dicas, né? Depois que você fez, você se organizou, né, para fazer todo o seu trabalho, escolheu as melhores frutas, os melhores ingredientes, o melhor ali para oferecer naquele momento, naquele ritual, naquele trabalho, se preparou para isso, aí você precisa seguir alguns passos para você realmente entregar no endereço certo. Quais são esses passos? Primeiro de todos, tá? Se preparar física, psicológica e emocionalmente. Por quê? Primordial. Exatamente. Físico. Não se deve beber, nem fumar, de preferência. O fumar, eu vou deixar por conta da consciência de cada um, né? O beber, principalmente. Se puder evitar carne vermelha, também é legal. Por quê? Evitar brigas, discussões também, né? Sim, que aí entra no emocional, né? Vibração, no psicológico. Por quê? Para você estar bem. Então, quando a gente bebe, a gente muda a nossa vibração. E quanto melhor você tiver, quanto mais sóbrio você tiver, quanto mais consciente você tiver, quanto mais energeticamente bem você estiver, melhor. Por quê? Isso até é um ensinamento do Exu Caveira, Exu da Pati. A gente entrega o que a gente tem. Então, se eu vou fazer meu trabalho num dia que eu tô chateada, no dia que eu briguei com meu marido, no dia que eu discuti com meu patrão, no dia que tudo deu errado e aquele dia foi o pior dia da minha vida, ou um dia muito difícil, eu vou entregar o que para esse trabalho? Então, às vezes, vale a pena desmarcar, adiar, e quando você for, você tá bem, física, psicológica e emocionalmente. Então, não dá para beber nesse dia. Depois, geralmente você pode beber, mas eu e a Paty, né, a gente prefere não beber, né, Paty? Sim. A gente prefere manter aquela energia por mais tempo. E quando você bebe, de certa forma, você se afasta um pouco Na verdade, eu dela, não gosto né? de beber nem depois dos trabalhos, né? Porque, se bem que eu já não sou de sair mesmo depois dos trabalhos. Mas às vezes você chega em casa, quer tomar um vinhozinho e tal. E não tem nada que impeça. Não tem nada que proíba. Sim. Mas eu acho que isso é de cada um. Você tá com aquela energia, né? Acho que não cabe uma mistura. Não combina, né? Mas aí é aquilo, consciência mesmo. Se você depois disso tudo se sente bem, ok, né? Aí não tem uma regra, né? Tem uma sensatez, né? Com você mesmo e com todo o trabalho que foi feito. É como a gente está falando, aqui a gente não traz verdades absolutas, a gente traz sugestões porque a gente na prática faz essa experiência e a gente vê que realmente faz diferença. Então, se você se preparar fisicamente, não bebendo, de preferência não comendo carne vermelha, não passando por situações que te tirem do seu equilíbrio, você vai estar energeticamente mais preparado. Outra coisa importante é você também se arrumar para isso. Colocar uma roupa clara, de preferência branca, mas se não tiver uma roupa mais clara, né, fazer com calma. Então não adianta fazer para daqui a 15 minutos ir trabalhar, daqui a meia hora você ter um compromisso. O ideal é realmente você fazer com tempo para poder se entregar, para poder fazer do jeito que você for intuindo. A intuição ela não vem assim de uma hora para outra, né, a toque de caixa. Então você precisa ter esse tempo. E como a Paty disse, para você também ter a oportunidade de sentir, porque quando você faz o trabalho do jeito certo, você sente. Você sente energia. Tem gente que quase incorpora. Não precisa incorporar, tá, gente? Trabalho não há necessidade de incorporação. É porque a energia é muito forte, né? Mas então, você sente tanta energia que você realmente acha que até a entidade está quase vindo ali, porque é muito gostoso a gente sentir eles vindo receber esse trabalho. Então, um banho, né? Vai tomar do banho, uma roupinha clara, com calma, com tempo. Você precisa fazer uma entrega. E para fazer uma entrega, você precisa antes se entregar.
que é se entregar? É confiar, é não temer, não ficar preocupado com a opinião dos outros. E eu comecei a falar, e acabei não concluindo, eu já passei por isso. Eu já tive situações onde eu também tinha medo das pessoas ficarem olhando, eu tinha vergonha, porque eu nunca gostei de ser o centro das atenções. Olha eu agora como dirigente de uma casa, mas tudo bem, pela espiritualidade a gente faz de tudo. É que você esqueceu lá as coisas que você prometeu antes de descer, entendeu? Então, chega aqui aí. Deve ter sido, porque eu sempre fui dos bastidores, eu nunca gostei de ficar sendo o centro das atenções. E quando você está fazendo algo, né, você vai de roupa branca para um cemitério, não tem como você não chamar atenção, né? Ainda se tiver com coisa na mão, charuto, etc. Até porque, pela lógica, o cemitério você vai de preto, né? E não de branco. Exatamente. Então, quer dizer, não tem como, dependendo da situação, e a gente, geralmente, quando a gente vai fazer obrigação, a gente vai paramentada, né? A gente recebe muitos olhares. Os julgadores, os curiosos, os simpatizantes, quem será que vai estar ali, quem vem, coisas do tipo. E aí eu nunca gostei muito disso. Então eu tinha esse problema. Ainda com o risco de alguém chegar perto de você e falar assim, escuta, vai vir alguma entidade? Será que ele podia falar alguma coisa para mim? Já aproveitando que a gente está aqui no cemitério? Literalmente, literalmente. Então assim, a gente tem essa preocupação. Às vezes medo, né, no cemitério, às vezes dependendo da hora, pode vir um ladrão, você tá sozinho ali, meu Deus, aparece um doido. Então, a gente precisa confiar. E, gente, isso é treino. É igual o psicólogo. Quando você tem medo de barata, ele vai te fazer enfrentar a barata. Se você tiver medo de aranha, ele vai te fazer enfrentar a aranha. Não existe outra receita que não seja... O enfrentamento. O enfrentamento. Então, eu já tive essa vergonha... Agora a Paty pode falar. Eu imagino. Agora eu tô extremamente superada. Agora eu quero que você fale como eu sou quando a gente tá fazendo um trabalho assim. Você fala no sentido de entrega? Eu fico ali com medo, preocupada, alguém vai olhar. Ah, não. O que eu geralmente falo pra você? Muito pelo contrário. Às vezes sou eu que fico ali um pouco preocupada, porque querendo ou não, a gente também tem que... Não é um medo, igual a Beth falou. Mas assim, a gente tem que ter um certo... Você também não vai sair em qualquer lugar, em qualquer rua para fazer qualquer coisa, né? Vocês estão entendendo, né? Não, mas eu sei do que você está falando. Eu acho que foi a última vez um trabalho que nós fizemos um cemitério que nós não conhecíamos, né? Nós não conhecíamos e tava um breu lugar, não tinha ninguém. Quer dizer, assim, de pessoas encarnadas. E eu olhava para o lado que bom que você deixou claro. Não, eu lembrei, então. Não, eu lembrei, realmente eu lembrei. Mas você está esquecendo de um detalhe, entendeu? Além de ser um lugar que nós não conhecíamos, nós não sabíamos se lá podia. Porque eu ainda comentei com você no dia. Por exemplo, em São Paulo, tem um cemitério da Quarta Parada que ele deixa a placa extremamente descrito lá. Não pode fazer nenhum tipo de trabalho, ritual e tal. Não pode deixar o guidar, acho que uma coisa assim. Não sei, tá, gente? Estou falando antes da pandemia, depois da pandemia, tanta coisa mudou que a gente tem que até começar a pesquisar antes até de falar algumas coisas, mas pelo menos antes da pandemia era isso. E é por isso que todo mundo fazia no cemitério de Vila Formosa. Então são medos diferentes, são cismas diferentes, né? Naquela vez, isso era eu ali achando que todo mundo o que ia pensar. Naquele cemitério, eu já estava vendo a hora de alguém chegar e falar assim, olha, gente, o que vocês estão fazendo aí não pode. Mas é claro, né, gente, na hora que eu vi uma velhinha queimada, bem próximo do lugar onde nós estávamos, porque é um cemitério daqueles túmulos bem baixinho e bem pequeno, então, quer dizer, tudo fica muito mais evidente, né, enfim. Mas foi isso, antes de você me entregar aqui para as pessoas, eu já superei essa parte aí, viu? Não, porque teve da cachoeira também. A Paty faz parte da maioria das pessoas. A cachoeira... Se preocupa muito... Na hora de fazer um trabalho público com pessoas olhando. Na cachoeira, calma aí, na cachoeira. Como assim na cachoeira? Eu tava cismada com as pessoas? Você tava preocupada com as pessoas olhando, com os banhistas, a gente no meio da cachoeira, com roupa branca, com guia. Mas é natural, ali, gente. O que eu não queria, eu lembrei. Não, gente, foi tão engraçado esse dia, porque a gente acabou encontrando 2 macumbeiros que estavam ali. Não foi nesse dia? Não, essa foi outra situação. Então eu não vou lembrar não esse dia da cachoeira aí que você tá falando. Eu só lembro desse, que a gente encontrou... foi lá em Monte Verde. Foi lá em Monte Verde. Não lembro, não. É que macumbeira assim faz tanto trabalho, né? Mas não lembro não. Não, mas assim,
A questão não é nem entregar a Paty, é só dar o exemplo. Não, mas aqui todo mundo já sabe, aqui eu falo mesmo, as minhas crises, os meus... Não, mas o que eu acho legal é isso, é a gente mostrar que a gente é ser humano, que é totalmente natural e aceitável, e que a gente pode ultrapassar isso. Eu tô falando como vencer, alguém... né? Isso é vencer, isso é legal. Exato. Eu tô falando como alguém que já passou por isso. 30 anos na Umbanda me deram... Bom, agora já, na verdade, eu não atualizei a conta, mas tudo bem, um pouquinho mais. Se vocês quem acompanha, daqui a pouco vai dar 4 anos, ela tá falando que tem 30 anos de Umbanda. Eu não tô atualizando, mas tudo bem. Mais de 30 anos na Umbanda me serviram para muita experiência, né? E me ensinaram que a gente pode, né, avançar. Eu já tive essa situação da Paty, de ficar com medo das pessoas olharem, fazer trabalho no mar e ficar preocupado com os banhistas olhando e coisas do tipo. O do mar, então, não sei, porque o do mar, por exemplo, eu não fiquei cismada, não fiquei? Ficou. Fiquei? Ficou também. Acho que você só não ficou muito quando a gente foi com o nosso grupo fazer o trabalho coletivo, mas individualmente, quando vai só a gente, você geralmente fica um pouco mais pilhada. Mas é natural, é isso que eu quero que vocês entendam. Faz parte do ser humano, né? O medo do julgamento, a preocupação com a opinião, e às vezes até a gente não pode também desconsiderar medo até de uma retaliação, porque as pessoas são preconceituosas, então tem gente que é intolerante, né? Intolerância religiosa. O fato das pessoas, essa cisma, os medos mudam, né? Antigamente sim, eu tinha essa questão putz, a pessoa vai achar que eu tô fazendo uma macumba e tal, não sei o quê. Não, hoje não. Hoje, realmente, assim, tem muita gente desequilibrada, né, Beth? Tá difícil. Sim, é isso que eu tô dizendo. Então, a gente, às vezes, tem uma preocupação até plausível. Sim, por isso que a gente fala, assim, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai fazer as coisas, porque, realmente, tem muita gente desequilibrada e as pessoas hoje, elas estão... intolerantes, né? No nível que estão matando, estão brigando, surreal, assim, as coisas que acontecem, né? Mas aí, agora, vai a cereja do bolo. Claro que não acabou ainda, mas só para falar sobre essa parte que eu acho que é a parte mais difícil e talvez mais importante do processo, mais difícil de você alcançar, porque o restante é um pouco mais simples. A gente precisa confiar. Eu vou dar um exemplo. Eu morro de medo de cobra. Morro de medo. Eu já dormi no meio da mata fechada. Mas eu confio no meu caboclo. E eu aprendi a confiar com o tempo. Não foi um milagre. Eu não sou Não é jogar na mão da diferente. entidade. Olha só. Não é jogar, tipo, tá aqui, tá. Tem gente que tem fé irracional, né? Isso é desumano. Não toma os cuidados. Não toma. E acha que a entidade é que né? tem que proteger. Sim. Não, é fé ali, ó. Você ali com fé, né? Então é bem. Deixa eu deixar claro, porque tem gente que acha que largar a mão, tipo, da entidade e que me proteja, enfim, não é isso. A gente tem que fazer a nossa parte também. Eu, na casa que eu frequentei por muito tempo, fui em várias camarinhas, né? Esses retiros espirituais. E a gente ficava no meio do mato. E lá tinha várias cobras. Conheço várias pessoas que já viram. Eu sempre pedi pro meu caboclo não deixar eu ver, porque eu realmente tenho pavor. E eu nunca vi. Ele sempre, de alguma forma, me ajudou. Eu tenho certeza, porque muita gente já viu. E no meio de uma mata... Principalmente quando eu tive a situação de dormir numa mata fechada, é quase impossível não ter, né? Mas eu pedi ajuda e sempre tive. Eu sempre confiei, né? E isso, por que eu estou dando esse exemplo? Por exemplo, quando ele pedia um trabalho na cachoeira. Cachoeira é um lugar que tem muita cobra. Inclusive, eu fazia os trabalhos numa cachoeira que uma irmã foi picada por uma cobra uma vez. Teve um caso desse, né, no Vale dos Orixás, aqui em São Bernardo, né? Infelizmente, um irmão foi a óbito, né? Sim, porque também foi picado. Depois da pandemia, acho que cresceu muito o mato, né? Então, foi bem triste. A gente tá no espaço deles, né? A gente tem que entrar com respeito, a gente tem que entrar com cuidado e pedir também essa proteção das entidades. Toda vez que eu ia fazer um trabalho na cachoeira, a mesma, que uma irmã já tinha sido picada e cobra gosta desse ambiente úmido, né? Que a cachoeira proporciona. A cachoeira era escura, barrenta. Então, você não vê onde você está pisando. Então, quer dizer, você tem que confiar muito na entidade. Então, toda vez que a minha entidade pedia trabalho na cachoeira, eu falava, meu pai, eu vou, mas eu vou confiar no senhor. Me ajuda a não ver nenhuma cobra, não pisar em nenhuma cobra me picar. E, graças a Deus, eles sempre me protegeram. Isso aconteceu comigo também no cemitério. A gente contei essa história há muitos anos atrás, acho que uns 10, sei lá, 15 anos atrás. O Caveira pediu um determinado trabalho para uma pessoa, era meu irmão.
E aí só que quando eu cheguei lá na frente, porque o cemitério de Vila Formosa ele tem 2 portões, né? O de baixo fecha às 18 horas. E A gente vai pedir o patrocínio, você tá fazendo muita propaganda dele. é verdade. A gente não é patrocínio. Eu não é, infelizmente não é. E assim, e aí a gente fiz a entrega ali e tinha um mini cruzeiro, digamos assim, que era bem na porta mesmo. E nessa hora o Caveira passou, né? Então a gente tava fazendo as entregas ali com ele e tal. Isso chegou um cara de moto. Eu não consegui olhar. E é engraçado porque você tem os movimentos também, né, estando com a entidade, mas eu não consegui olhar, mas eu vi o cara da moto. Então ele veio, ele parou e o Caveira falou assim na minha cabeça, assim, fique tranquila. O cara parou como se ele fosse para assaltar mesmo, ele ia fazer alguma coisa. Mas ele olhou, virou e foi embora. Meu, ali eu tava realmente incorporada, porque se eu não tivesse, eu tinha desmaiado na hora mesmo ali. A vontade foi quase jogar a entidade pra cima pra sair correndo, gente, né? O que foi aquilo? Aquilo assim, acho que o Caveira falou assim, deixa eu dar uns testes pra ela aqui, pra ver se essa menina acorda pra vida. A gente precisa confiar. Sim, né? não é fazer loucura, mas é confiar. Esse exemplo da Paty, é claro, não vai se colocar em risco, porque também a achando que a entidade vai me proteger com tudo. Igual alguns nossos colegas aí que achavam que o Covid não ia pegar em ninguém, né? Então pode sair à vontade, não precisa usar máscara e tá tudo certo. Não, gente. Vamos ter uma fé raciocinada, né? Dividindo aí, compartilhando as responsabilidades. A gente precisa fazer a nossa parte, tomar os devidos cuidados. Mas a gente tomando os nossos devidos cuidados, fazendo a nossa parte, eles vão estar lhe dando cobertura. Então, uma das mais importantes, na verdade, não a primeira, porque eu já trouxe outras, dica é realmente fazer uma entregue. Confiar na força da espiritualidade, confiar naquele trabalho e esquecer. Hoje eu consigo fazer isso. Há alguns anos atrás, eu também tinha esse problema de me preocupar com os outros, quem está olhando. Hoje não, eu estou ali, eu estou entregue no trabalho. Se tem gente olhando, eu não estou vendo e não estou me preocupando. Se tem gente perto comentando, eu também não estou me preocupando, eu estou entregue. Né? O cemitério é público, né? Embora alguns até tentem limitar por conta do trabalho que eles têm depois para limpar, oficialmente, legalmente. Tem gente que esse negócio meio porco, né? Tem gente e que legalmente, mesmo, legalmente eles não podem proibir se for público. Agora, se for privado, como qualquer lugar privado, você precisa de autorização para usar sim. A gente foi num cemitério público, ela estava preocupada se não podia. Eu falei, não tem esse problema, porque público é público, né? E a gente está aqui fazendo algo num espaço que com certeza depois alguém vem para limpar, e quando a gente consegue, a gente mesmo limpa. Então, é importante. No cemitério a gente não consegue muito, né? Mas dependendo da área, a gente ainda consegue fazer algumas coisas do campo de trabalho. Então, é importante a gente entender que nesse momento a gente tem que esquecer o mundo. É igual quando você está desenvolvendo. Se você ficar pensando que tem gente olhando, dando risada da dança da sua entidade, que tá bonito, que tá feio, que se vai cair, você não consegue se entregar. E esse processo fica muito mais lento. Então, tem que se entregar, tem que confiar. A espiritualidade vai estar te protegendo, vai estar na sua cobertura. E quanto menos você se preocupar com essas coisas externas, mais você se conecta. Outra coisa importante... E só para constar aqui que a gente fala da informação, né? O quarta parada é da prefeitura. Então provavelmente os administradores estão tentando evitar e pegando ali. Eu vi que muita gente deixava sujo e tal, então eles falam para não deixar nada lá, né? Sim, e aí a gente precisa chamar, né? Então, qual é o jeito certo de fazer? Vai lá, se prepara fisicamente, não beba de preferência, vá com uma roupinha clara, se prepare para esse momento com calma e paciência, confia na espiritualidade, você está fazendo uma entrega em nome deles, então vá sem a preocupação do outro, da opinião do outro, enfim, quem seja que esteja olhando. Naquele momento esqueça o mundo, é você e a espiritualidade, você e o seu trabalho, você e a sua entrega. E de preferência com pedidos alcançáveis, né? Exato. Vá com seu coração, porque a entidade ela vai saber que você está entregando de coração a sua fé, a sua força, o seu pedido, e chame por quem você foi buscar. Então, se eu estou fazendo um trabalho para os pretos velhos, então saude os pretos velhos. Se souber cantar um ponto, canta, que é uma forma de aproximá-los. Se não souber, mentalize eles. Vai fazer um trabalho no mar? Cante para Iemanjá, saude Iemanjá. Vai fazer um trabalho na sua casa? Imagine o mar. Então, quando você se aproxima, a gente fez um podcast de uma sequência com as 7 linhas da Umbanda, e nelas a gente fala sobre
a área de trabalho, o campo de trabalho e algumas especificidades de cada orixá, de cada linha. E aí, quando eu sei as especificidades, eu consigo me conectar mais. Então, sabe cantar um ponto, canta, sabe saudar, sauda. Lá no Insta a gente tem uma página, a gente Inclusive, fez até para completar o que você está falando, né? Das 7 linhas, a gente fala o que você pede, né? O que você pode, como você pode se conectar melhor com cada uma dessas entidades, né? Então, ao que você pedir, se é família, né? Para quem você pede, se você pede discernimento, luz, proteção, força, linha de boiadeiro, então assim vai. Então a gente tem aí, vamos deixar o playlist aqui para quem quiser acessar. Perfeito. Então, quando for lá, se conecte, chame pela entidade, saude, cante se souber cantar, peça o que você foi pedir. Nessa sequência, a gente também fala sobre isso, o que pedir, né? Que às vezes você está pedindo uma coisa que não está dentro do campo de trabalho daquela linha e não foi o seu propósito de trabalho, né? Você foi fazer um trabalho, às vezes, de proteção, e aí você está pedindo emprego. Não que você não possa, mas é que aquele momento ali era para uma outra finalidade. Então é importante você ter essa consciência. Dar clareza, né? Na verdade, a gente precisa, eu acho que o principal ponto é ter clareza do que está pedindo, porque às vezes a gente pede, mas não tem clareza do que pede. E fica muito difícil, porque a gente não pede com fé, a gente não pede com clareza, a gente não pede com foco mas a entidade sabe o que eu quero. Se eu não souber pedir na hora ali, a entidade sabe o que eu quero. Não é assim, ela respeita o livre-arbítrio. Então, de jeito nenhum, ela vai te dar alguma coisa que você não tenha pedido. Ela precisa que você peça. Isso também faz parte da nossa humildade. Pedir é ser humilde. Então, eu estou aqui, meu Pai, estendendo a mão para que você me dê luz, força e proteção, para que, se for dentro do meu merecimento, que eu possa ter o XPTO que você foi pedir. De preferência, peça por você. E acho que é assim que funciona, né, Beth? É isso aí. Então, olha, o trabalho ele está muito além dos elementos que você foi recomendado levar. E só um detalhe aqui, eu acho importante falar. Às vezes a gente vê na internet que hoje os trabalhos são bem mais robustos, bem diferente de antigamente. Estão mais bonitos, né? Tudo com muitas velas coloridas, muitas comidas e tal. Meu irmão, se você não tiver condições de fazer um trabalho nesse nível, com a fruta da época, porque tem gente que dá umas viajadas assim um pouco a mais, uma vela, uma água se não tiver cachaça, e uma fruta, ou se não tiver fruta, é você e sua fé ali. Exatamente. Não adianta a gente, lógico, conforme você vai melhorando as condições, você vai colocando uma fruta, uma uva, uma vela a mais, uma vela começa com uma palhita, termina com uma de 7 dias. Mas assim, não acredite que aqueles trabalhos lindos é o que fortalece, nada a ver. Aquilo são pessoas que fazem porque têm condições de fazer e vão fazer o melhor. Então, mais uma vez, conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo, vai tendo condições financeiras, a gente vai dando o melhor, não é, Beth? Exatamente. Você trouxe um tema importantíssimo. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, você não precisa fazer um Ogdá enorme. Você pode fazer um Ogdá pequenininho, mas aquele pequenininho tem que estar ali com o melhor do que você pode oferecer, e isso também é importante que a Paty trouxe. É o melhor que você pode oferecer. Nenhuma entidade vai querer que você se endivide, que você faça empréstimos para fazer um trabalho. Mas foi a minha entidade que pediu. Se a entidade está vendo você numa condição financeira não muito... que não permita, né? Então, meu irmão, de verdade, reavalie e repense se realmente é a sua entidade que está pedindo isso. Elas entendem, elas são compreensivas, e se não há como fazer, elas sempre dão uma opção mais simples para você fazer aquilo que você não precisou fazer. Você não precisa deixar de fazer e nem se endividar, nem se enrolar. Então isso também é importante. Não tem suco, põe água. Exatamente. Não tem fruta, a água, a vela e a sua Mas é importante, né? Pergunta pro dirigente o que você pode fazer no lugar. Principalmente, o que a gente está falando aqui, claro, né? Isso tudo dentro, vocês conectam sempre com a realidade de vocês. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa sem o dirigente não vai fazer saber. Pela sua cabeça, né? Não, eu escutei lá 2 doidas falando que tinha que fazer. Não, gente, é sério. A gente fala aqui que o ponto principal é a sua entrega, a sua fé, o seu amor, a sua alegria e a sua gratidão para fazer os trabalhos. Tá certo, Beth? É isso aí. Não se esqueçam de curtir lá a nossa página, de nos @ seguir. Templo Jubi Romper. Exatamente. E deixa sua pergunta, se tiver.
seu comentário sobre comenta. esse assunto, como é que você faz suas entregas aí, alguma se dessas você já dicas teve dúvida, você já foi uma Patrícia da vida com um pouco de medo. Se você pratica aí, como é que vocês fazem quando vocês vão fazer, se vocês seguem alguma dessas dicas que a gente já deu aqui, já faz no seu dia a dia. E é isso aí, né, Paty? A gente termina a gente agradece desejando, mais um dia aqui, a gente adora o carinho de vocês, então... Desejando também para todos um ótimo final de semana, já estamos no final da semana, né? Isso aí, que seja incrível a sua jornada nessa religião, ou que você não esteja na religião, mas que na vida espiritual, que eu acho que é o mais importante, né? É essa conexão que a gente tem com o sagrado, independentemente de religião. Axé. Axé para todos vocês.